Olá, seja bem-vindo a todos, irmãos e irmãs, amigos, aqueles que nos acompanham sempre a nossa leitura do Alimento Diário. Nós estamos lendo essa série, Deus nos chama para o seu reino e glória. E nós estamos lendo o último volume, que tem por título Afinal, o que detém o Anticristo? Nós estamos vendo a quarta mensagem, que também tem esse título, Afinal, o que detém o Anticristo. E nós vamos falar sobre a sexta-feira, cujo tema é o reino do mundo. Nós temos visto que a lei de Deus promulgada para o povo de Israel no Antigo Testamento, ela se tornou fundamento para a cultura e ordenamento jurídico de todas as leis dos povos, principalmente do mundo ocidental. Nós temos o exemplo, o descanso de um dia, depois de 6 dias trabalhado pelas pessoas, que também tem fundamento da lei de Moisés, e hoje serve de base para todas as leis de todos os países, sendo considerado a maior contribuição original do povo de Israel para as leis do mundo. Então, a preocupação com a justiça é um princípio da lei judaica e também é um princípio de todas a essência das legislações de todos os povos também. Na sociedade humana, entretanto, nós vemos que os ricos e poderosos, eles sempre levam vantagem nas leis, né? Mas Deus estabeleceu, no livro de Deuteronômio, capítulo 1, 17, o seguinte: não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto pequeno como grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim e eu ouvireis. É muito difícil na justiça humana não se fazer acepção de pessoas. Por isso também, no livro de Deuteronômio, nós lemos, no capítulo 16, versículo 19. Não trouxerás justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto suborno cega os olhos dos sábios, subverte a causa dos justos. Então, Deus se preocupava com a justiça de Israel, se preocupava com a justiça do seu povo. Geralmente, quando falamos nesses aspectos, há pessoas que se levantam em defesa daqueles mais pobres. Mas a justiça de Deus, ela não pode ser parcial, nem pobre e nem rico. Apesar que aos olhos humanos isso é algo difícil de se conceber, mas na justiça de Deus, descrita aqui no capítulo 19 de Deuteronômio, versículos 15, diz o seguinte: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo o grande, com justiça julgará o teu próximo. Então, não se pode nem favorecer o pobre e nem o grande. Isso, irmãos, é fazer justiça. A lei era a manifestação da divina, da natureza divina. Ela inspirou o direito processual de muitos povos, ressaltando a necessidade de investigar, interrogar, inquirir. Ou seja, não se pode julgar levianamente. No capítulo 3, versículo 14, até mesmo no capítulo 19, versículo 15, você não pode tomar o juízo apenas com testemunho de uma só pessoa, mas pelo menos de 2 ou 3 pessoas é que se deve fazer o juízo. Então esse é o princípio da justiça de Deus mostrada na sua lei. Na legislação brasileira também tem vários dispositivos que são baseados na própria lei de Deus, né, mediante Moisés. Então são princípios do direito constitucional, penal, civil, comercial, trabalhista, processual em nosso país, tem como fundamento a lei de Deus. Um exemplo, no Código Civil brasileiro, nós temos a questão da penhora. Você não pode penhorar os instrumentos necessários ao último exercício de qualquer profissão. Isso é o que lemos no capítulo 24, versículo 6 de Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, que diz: não se tomarão em penhor as 2 mãos, nem apenas a de cima, pois se penhoraria assim a vida. Então, isso impedia aquela pessoa de moer seus grãos para a sua sobrevida. Esse é um dos princípios que nós encontramos na lei de Deus, que também serviu de base para a lei trabalhista para nós, né? Ou seja, você não pode tomar um instrumento
de trabalho de qualquer pessoa, impedindo que ela ganhe o seu pão. Então isso mostra, irmãos, que Deus é justiça e também Ele é amor. Seria muito bom que o homem eles pudesse amar a Deus e obedecer a Deus, mas infelizmente nós vemos que houve um complô entre o homem e o querubim que Deus estabeleceu como o querubim da guarda de todo o seu reino. Ele se orgulhou no princípio e quis ser igual ao Altíssimo. Por isso que ele foi lançado fora do Monte Santo de Deus e se tornou nosso inimigo, nosso opositor, e se tornou Satanás. No Velho Testamento, principalmente no livro de Gênesis, nós vemos ali o princípio do reino humano com Nimrod. Gênesis nos mostra que Nimrod se tornou poderoso caçador diante do Senhor. Antigamente nós achávamos isso algo positivo, ser poderoso diante do Senhor, mas nós temos visto que isso era uma afronta ao próprio Deus. Ele era poderoso diante do Senhor e estabeleceu seu próprio reino. Deus ele quer ser o rei sobre todos nós. Ele nos criou. Mas o homem, ele instigado por Satanás, ele estabelece seu próprio reino, fazendo com que o homem também se submeta a si. Isso mostra, irmãos, que Satanás ele usurpou toda a autoridade de Deus. E usando Nimrod, como por exemplo, ele ofereceu esse governo a Nimrod, fazendo com que o homem ele pudesse se colocar como Deus, decidindo as coisas no lugar de Deus. Mas um dia nós veremos que o reino desse mundo se tornará nosso Senhor e seu Cristo. Quando o Senhor foi tentado, Satanás, que é o príncipe desse mundo, ele tentou subornar o Senhor, fazendo com que o Senhor adorasse e entregaria para o Senhor os reinos a qual ele estava dominando essa terra. Mas Apocalipse capítulo 11, versículo 15, nos diz o seguinte: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia. Isso mostra, irmãos, que na segunda vinda de Cristo, o Senhor, ele tomará esse reino de volta. Louvado seja o Senhor.